Então, vamos começar com o nosso assunto aqui, que vai ser subgrupos. Muito bem, gente. Então, basicamente, o que vai ser um subgrupo, tá? Vai ser na verdade, nós diretamente já vimos, ou já comentamos, ou já resolvemos algum exercício na qual eu comentava isso. O subgrupo vai ser simplesmente um subgrupo, é simplesmente um grupo dentro de outro grupo, tá? Então, aqui virou uma... Isso, pronto. Então, é simplesmente assim, você tem G1 grupo, você tem G1 grupo, e o que é um subgrupo? Vai ser um grupo que está dentro do outro grupo, tá? Então, esse H aqui, eu vou chamar de subgrupo de G. Eu quero começar aqui com... Eu quero começar com um exemplo, que é o seguinte. Então, a gente viu na aula passada, a gente aprendeu sobre o grupo S3. Então, a gente tinha aqui um conjunto de números. 1, 2, 3. Então, aqui era 1, 2, 3. Então, eu vou listar todos os elementos aqui. Agora eu vou fixar esse. Esses dois aqui. Isso aqui é o grupo das permutações de 1, 2, 3. E a gente fixa esse aqui e troca esse aqui. Então, esse aqui são todas as... Tem 6 aqui, né? A gente viu que esse grupo S3, a ordem dele é 3 fatorial, né? Que é 6. Então, ele tem 6 elementos. De fato, aqui são todas as possibilidades, né? Todas as permutações possíveis de 1, 2, 3 são essas 6 aqui. Agora, vamos observar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e vamos olhar só para esse conjunto aqui. Vamos olhar só para esse conjunto aqui, ó. Um, dois, três. Esse aqui, ó. Vamos olhar só para esse aqui. E vou dar um nome para esse conjunto aqui, tá? Vou chamar isso aqui de F0. Vou chamar isso aqui de F1 e vou chamar isso aqui de F2. Então, observe que esse F0 aqui é a própria aplicação de identidade, né? Porque ela manda o 1 no 1, o 2 em 2 e o 3 em 3. Então, é a aplicação de identidade desse conjunto aqui, ó. Desse X, que é o 1, 2, 3 nele mesmo, certo? Então, é claro que, como essa F0 é a aplicação de identidade, de X em X mesmo, então, se eu fizer a composição desse F0 com o F0 vai dar o próprio F0. Se eu fizer a composição do F0 com o F1, vai dar o próprio F1. E se eu fizer a composição com o F2, vai ser o próprio F2, ou seja,
O que eu quero fazer aqui é montar uma tábua assim, só com os elementos de H. Então, vou colocar aqui nessa linha esses 3 e aqui os mesmos 3. Então, F0 composta com F0 é o próprio F0. F0, então aqui é a operação de composição. F0 se eu compor com F1, dá o próprio F1, aqui dá o próprio F2. F1, F2. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o F1 composta com F1, tá? Então, eu quero fazer o F1 composto com F1. Ou seja, eu vou pegar o F1, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 2, 3, 1, né? Então, 2, 3, 1. Aqui, 2, 3, 1. Então, aqui, como a gente aprendeu a fazer a composição, olha, eu vou pegar 1, mandar no 2, o 2 vai no 3, então 1 vai no 3. Pego aqui o 2, ó, o 2 vai no 3, o 3 vai no 1, então o 2 vai no 1. 3 vai no 1, 1 vai no 2, então 3 vai no 2. E quem é esse elemento aqui? Se eu olhar, 2, 3, 1, 2, é o F2, não é? Então essa composta aqui dá o F2. Quem é, agora vamos fazer aqui, quem é o F1 composta com F2? Então, 2, 3, 1, composta com o F2, que é 1, 2, 3, 3, 1, 2. Vamos ver o que vai dar. 1 vai no 3, 3 vai no 1, 1 vai no 1, 2 vai no 1, 1 vai no 2, 2 vai no 2, 3 vai no 2, 2 vai no 3, 3 vai no 3. Então, isso aqui é a identidade. O que a gente fez aqui? O F1 composta com o F2 dá o F0. Agora a gente quer fazer o F2 composta com o F1. Gente, a gente está passo a passo, tá? Existe formas mais eficientes de fazer isso tudo, mas é importante a gente fazer uma coisa de maneira um pouco trabalhosa no início e depois a gente ir melhorando isso passo por passo, tá? Então, vamos fazer aqui o F2 composta com F1. Então, o F2 é 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Então tá aqui o F2, né? 3, 1, 2, com o F1, que é 2, 3, 1. Então, 1 vai no 2, 2 vai no 1, 1 vai no 1, 2 vai no 3, 3 vai no 2, então 2 vai no 2. 3 vai no 1, 3 vai no 1, 1 vai no 3, 3 vai no 3. Muito bem, agora tá aqui o carro de som passando aqui na frente. Vamos lá. Muito bem. F2 composta com F1, a gente viu que dá o F0. Vamos completar nossa tabela então, gente? F2 composta com F1 da F0. Então, o que falta para fazer aqui? Só o F2 composta com F2, né?
Vamos fazer. Então, F2, tá aqui, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então, 1 vai no 3, 3 vai no 2. Então, 1 vai no 2, né? 1 vai no 3, 3 vai no 2, 1 vai no 2. 2 vai no 1, 1 vai no 3, 2 vai no 3. 3 vai no 2, 2 vai no 1. Então, 3 vai no 1. E que elemento é esse aqui? É o F1, né? Então, esse elemento aqui é um F1. Então, o que a gente observa aqui com relação a esse conjunto? Então, a primeira coisa que a gente observa é que ele é fechado para a operação, não é? Porque, ó, eu fiz todas as composições possíveis com os elementos de H, tá vendo? E eu continuo dentro dos elementos de H. Então, olha só. A primeira observação é o seguinte, ó. Essa operação de composição é fechada em H. Então, outra observação. Outra observação, ó, que o elemento F0, que é o elemento neutro do grupo grande do grupo G, é a identidade de H. Terceira observação. Bom, terceira observação é que, vamos olhar para os inversos agora. Bom, a gente sabe que o inverso, a gente sabe que o inverso da identidade é a própria identidade, né? Não tem nenhum mistério nisso, né? Outra coisa, o que mais que a gente sabe em relação a esse grupo? Bom, vamos olhar para cá, ó. Se você olhar aqui, ó, F2 composta com F1 dá identidade, certo? E se você olhar para de cima, ó, então F1 composta com F2 dá identidade. E F2 composta com F1 também dá identidade. Então, o que isso aqui está dizendo? Essas duas coisas estão dizendo. Está dizendo que o inverso do F1 é o F2, certo? E, portanto, também, se o inverso do F1 é F2, então o inverso do F2 também é o F1, né? Então, ou seja, todo elemento de qualquer elemento que você pegar de H, o inverso dele também está em H, certo? Então, o H contém os inversos de todos os seus elementos, certo? Então, olha, então, ou seja, aqui está dizendo aqui, se o A pertencer a H, o inverso do A também pertence a H. Foi o que a gente viu, né? Então, e por último, que a gente pode observar a associatividade, mas essa é imediata, por quê? Por que a associatividade, por que ela vale aqui em H? Porque ela vale no grupo maior, tá? Então, olha só. Você está com S3 aqui. As composições são associativas, né? Então, você está com H aqui. Quando você pega três elementos aqui em H, então, a operação é associativa em H porque ela é associativa no S3, certo? Você pegar os três elementos para fazer a composição, assim, ó. Você pega aqui A, B, C, A, B, C. A gente sabe que isso vale em S3. Então, como esses elementos, então você pegou esses três elementos aqui em H, como eles estão em S3, automaticamente vale a associatividade. A única maneira da associatividade não valer em H é se essa operação não fosse fechada. Se esses elementos, se esse produto caísse fora.
do H, mas não é o caso porque o H é fechado. Então, se o H for fechado para a operação, automaticamente a operação vai ser associativa, porque ela já é associativa no grupo maior. Tá? Então, olha só. Então, ou seja, o que que isso aqui está dizendo? Está dizendo, olha, que o H, esse subconjunto de S3, com a operação de composição, é um grupo. Né? Um grupo, também é um grupo. Então, essa é a ideia, tá? Então, olha só. A ideia é que... Então, vamos aqui dar uma definição, tá? Ó, definição. Definição, ó. Seja... Sempre a gente vai sempre usar aqui a notação explicativa, tá? Seja G um grupo. Seja G um grupo. Dizemos que H é um subgrupo de G, ó. Esse H, quer dizer, dizemos que um subconjunto, essa aqui é a minha notação para subconjunto, tá? Dizemos que um subconjunto H de G é um subgrupo de G quando o H, ó, com essa operação, a mesma operação de G, for um grupo. Então, em uma única sentença, o que é um subgrupo? É um grupo que está dentro de outro grupo, com a mesma operação, tá bom? Então, aqui já nos permite, nós já podemos, ou seja, o conceito de subgrupo nos permite conseguir muitos exemplos de grupos, tá? Porque, olha só, você pode sempre partir de um grupo que seja de um conjunto. Quando você já tem um grupo, quando você começa a olhar para os subgrupos, você pode conseguir, a partir de um grupo, vários exemplos de grupos, né? Você vai olhar para os subgrupos desse grupo. Então, vamos começar aqui pelo exemplo que foi o primeiro que eu dei, né? Foi um dos primeiros que eu dei. Vamos ver uns exemplos, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, então, tá. Então, a notação vai ser a seguinte, ó. Quando eu quero falar que H é um subgrupo de G, eu vou usar isso aqui, tá? Ó, a notação para subconjunto vai ser assim, ó. Eu coloco aqui esse tracinho embaixo, porque pode ser igual, né, em particular. Mas aqui é um menor ou igual, tá? Essa relação de menor ou igual significa que H é um subgrupo de G. Então, muito bem. Então, olha só, vamos ver um exemplo. Por exemplo, ó, se você pegar aqui, por exemplo, ó, o Z com a operação de soma é um subgrupo de, por exemplo, Q com a operação de soma. Como é que você enxerga isso aqui? Bom, o fato mais importante que você deveria começar aqui é observando que a operação é fechada em Z, né? Se eu pegar dois elementos inteiros e somar, eu vou continuar com o elemento inteiro, né? Então a operação é fechada.
Como essa operação é fechada, automaticamente ela é associativa. Por que que ela é associativa? Porque a operação é associativa em quê? Certo? Muito bem, então já tenho a associatividade da operação. Então, tem elemento neutro? Zero. O zero que é o elemento neutro de Q, vai ser também elemento neutro. O zero, que é o elemento neutro de Q, ele está em Z, certo? Então, zero é o elemento neutro. E os inversos? Bom, qual que é o inverso do inteiro? Continua sendo o inteiro, né? Então, pronto, você já tá, isso prova, né? Não escrevemos, mas só argumentando, né? Nós verificamos aqui que o Z é um subgrupo de Q. Da mesma forma, então aqui a gente vamos abreviar isso escrevendo assim, ó. Z é um subgrupo de Q. E aqui vai ficar, eu posso dizer, Z é um subgrupo de Q, isso já está implícito que a operação tem que ser de soma, tá? Porque a gente sabe que se a operação não for de soma, então, se a operação for de multiplicação, então Z não é um subgrupo de Q, né? Porque o que vai falhar? Você não vai ter os inversos, né? Por exemplo, você pegar um 2, que é o inverso de 2, não está em Z, né? Está em Q, né? Certo? Então, quando eu falo que Z é um subgrupo de Q, você já tem que imaginar automaticamente que eu estou falando da adição, tá? Então, bom, você pode também aqui, ó, o Q é um subgrupo de R. Qual é a operação nesse caso? Aí pode ser as duas, né? Pode ser tanto, quer dizer, as duas entre aspas, porque aqui tem que ser a adição, tá? Porque se for a multiplicação, aí você tem que tirar o zero aqui, né? Porque você não pode inverter o zero, certo? Então, então o correto seria dizer assim, ó. Se você quer trabalhar com a multiplicação, a gente pode escrever assim, isso aqui é um subgrupo de R. Esse asterisco significa que você está tirando zero do R, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é verdade, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo aqui, que a gente viu. Então, se eu pegar o H formado por esses elementos, então H é um subgrupo de S3. Existe uma forma mais interessante de a gente olhar para esses elementos, que é a seguinte, ó. Eu posso pegar aqui e fazer o seguinte. Vamos encontrar uma maneira aqui de representar de visualizar quem é esse grupo S3. Considere o seguinte, ó. Pega aqui um triângulo equilátero, tá? Bom, agora, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou desenhar aqui um eixo X, um eixo Y e um eixo Z, tá? E vou pegar aqui uma outra cor ainda. Vou escrever 1, 2, 3. Então, eu vou nomear esses vértices do triângulo equilátero com 1, 2, 3. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse F0, bom, vamos pensar aqui na simetria desse triângulo, tá?
Essa simetria vai ser uma transformação que vai preservar. Então, quais são os movimentos que eu posso fazer nos vértices? Movimentos rígidos, tá? De tal maneira que esse triângulo ainda vai ser preservado. Bom, ó, eu posso, por exemplo, ó, fazer aqui uma reflexão em torno do eixo X. Ó. Ou seja, se eu pegar aqui esse vértice 2 e mandar ele no primeiro vértice, no vértice 1, e esse vértice 1 sendo enviado aqui no vértice 2, o que vai acontecer? O triângulo fica preservado, né? Então, olha só, ou seja, se eu pegar esse lado direito aqui, que está à direita da reta do eixo X, né, e refletir no eixo X, eu vou obter o lado esquerdo. Mas isso pode ser feito também pensando assim, que eu estou apenas movimentando os vértices. Ao pegar o vértice e movimentar, eu carrego o triângulo inteiro. Tá? Então, ou seja, ó, essa reflexão em torno do eixo X, eu vou representar assim, ó. Essa reflexão em torno do eixo X pode ser representado como sendo essa permutação aqui, ó. Ela vai trocar o 1 com o 2 e vai manter o resto. Mesma coisa, a reflexão em torno do eixo Y, ou seja, o SY, pode ser vista como sendo... Eu vou fixar o 1, certo? E vou trocar os dois vértices, o 2 com o 3. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. SZ eu vou trocar, eu vou manter aqui o segundo vértice e vou trocar 1 com 3, ó. Tá? Bom, mas esses não são os elementos de H ainda, né? Não são, mas esses elementos de H são o seguinte, ó. Vamos ver o que eles fazem no triângulo. Esse F0 é a identidade, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. O F1 vai fazer o quê? Bom, eu vou... Na verdade, eu já vou dar um nome aqui. Eu já vou chamar isso aqui eu vou chamar isso aqui da identidade já, tá? Vou chamar ID de identidade. E vou... E esse elemento, esse segundo elemento, esse F1, que é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Olha só, vamos observar o que ele faz aqui no triângulo, ó. Ele pega o vértice 1 e aplica no vértice 2. Pega o vértice 2, aplica no vértice 3. Pega o vértice 3, aplica no vértice 1. Ou seja, ele está girando o triângulo em torno do centro de gravidade aqui. Ele está girando, ó. Faz um giro, mas faz um giro de 120 graus. O que vai acontecer? Note aqui que você pode fazer 3 giros aqui, né? Se você girar 120 graus, depois 120 graus, depois 120 graus, você volta, dá 360 graus, ou seja, volta na identidade, não é? Então, eu estou girando 120 graus, ó. Ou seja, essa operação, tá? Essa ação aqui de mandar o vértice 1 no vértice 2, mandar o vértice 2 no vértice 3, mandar o vértice 3 no vértice 1,
é equivalente a você fazer uma rotação do triângulo em torno do centro de gravidade, é equivalente a você fazer uma rotação de 120 graus. Ó. Agora, qual que é o próximo elemento lá, o F2? O próximo elemento, o F2, era esse aqui, ó, era 3, 1, 2. Vamos olhar aqui corresponde essa ação lá no triângulo, olha só. Eu vou mandar agora o 1 lá no 3, ó. Então, eu vou girar 120 graus, vou girar mais 120 graus, vai dar 240 graus, não é? E o 2, ó, o 2 ele vai girar e vai parar lá no 1, né? Ou seja, giro 120 graus, ele para no 3, giro de novo, ele para no 1. E o 3, gira uma vez, para no 1, gira de novo, para no 2. Ou seja, aqui uma rotação de 240 graus. Então, na verdade, olha, esse meu subgrupo H, e essa identidade aqui, você pode olhar também como sendo uma rotação de 0 graus. Então, olha, quem é? Mas eu vou escrever ainda assim, identidade, tá? Identidade, rotação de 120 graus, rotação de 240 graus. Então, olha só como que, na verdade, se você olhar para esse subgrupo H como sendo um subgrupo de rotações do triângulo, é muito mais intuitivo, né? Do que olhar para ele como sendo essas permutações. Porque agora, olhando como rotações, é praticamente imediato que ele é um subgrupo, tá? Por quê? Porque se você compor uma rotação com uma outra rotação, vai dar uma rotação, né? O que é a composição de uma rotação de 120 graus com a rotação de 240 graus? É uma rotação de 360 graus. Mas uma rotação de 360 graus é o mesmo que não girar nada. É o mesmo que não rotacionar nada. Portanto, é a identidade. Ou seja, se eu fizer aqui uma rotação, o que significa fazer uma rotação faz a rotação de 120 graus. O que é a composta de uma rotação de 240 com uma rotação de 120? É a identidade. Então, tá vendo? Para você fazer as operações aqui dentro é muito mais fácil do que lá, né? Tá? Achar os inversos é mais fácil, né? Por exemplo, quem é o inverso? Então, aqui de cara, só de olhar, você já percebe que esses aqui são inversos um do outro, né? Isso não era imediato de olhar aqui nas permutações, né? Tá bom? Então, essa é uma maneira bastante interessante de olhar para esse subgrupo de S3. Na verdade, tem outros também, ó. Se você pegar aqui, por exemplo, o H1, se você pegar a identidade e uma reflexão em torno do eixo X, isso aqui também é um subgrupo de S3. Por que que é? Porque, bom, primeiro que aqui é a identidade, né? Tá aqui. E o inverso? Quem é o inverso dessa reflexão em torno do eixo X? Ela mesma, né? Por que que o inverso de SX é o próprio SX? Isso é fácil de ver também, né? Porque quando você faz a composição de duas reflexões, ó, em torno do mesmo eixo, ela volta onde está, né? Você pega aqui, aplica aqui o 2 no 1, depois aplica 1 no 2, ele volta, né? Nossa, aplica, o que que dá? O que que é SX ao quadrado? Ou seja, SX composta com SX. O que que é? Você aplica SX, faz isso, né? Aplica o SX de novo. Ela volta onde estava, né? Então, isso aqui é a identidade. Portanto, o inverso do SX é o próprio SX.
Portanto, já sei imediatamente que é um subgrupo, né? Porque a operação é fechada, né? Porque só tem dois elementos, identidade composta com SX é o próprio SX, a operação é fechada, certo? Então, automaticamente ela é associativa, porque o S3 é associativo. Muito bem, a operação em S3 é associativa. E a gente acabou de ver que o inverso de SX é o próprio SX. E o inverso da identidade, claro, é a própria identidade. Então, automaticamente, esse H1 é um subgrupo de S3 também, ó. Você tem outros subgrupos, que é este aqui, por exemplo, ó. Uma reflexão em torno do eixo Y. Também é um subgrupo de S3. E a reflexão em torno do eixo Z. Pelo mesmo motivo, H3 também é um subgrupo de S3. Na verdade, esses são todos os subgrupos de S3, tá? Então, você pode dizer assim, que quem são os subgrupos de S3? São as rotações e as reflexões em torno do eixo, dos eixos. Mas você tá olhando aí o S3 como sendo as simetrias do triângulo equilátero, tá? Então, na verdade, eu vou escrever isso aqui, ó. S3, a gente diz isso, ó, que S3 é o grupo de simetrias do triângulo equilátero. Eu não defini ainda o que vem a ser isto, tá? Grupos de simetrias. Não defini formalmente, mas grupo de simetria essas aquelas aplicações de R2, R2 que preserva a figura, tá? Então, na verdade, é bastante intuitivo, tá? Mas muito bem. Então, vamos ver aqui um critério, tá? Existe um critério para você saber quando é que. Então, na verdade, a gente pode reduzir um pouco. Quando a gente quer verificar que H é um subgrupo de G, não precisa verificar tanta coisa assim. A gente pode reduzir essa. Como a gente já sabe, tá? Você está aqui, ó. Você está aqui com. Quando você já sabe que o G é um grupo, aí você pega um subconjunto H de G. Você quer verificar que esse H é um subgrupo. Digamos assim, que metade do trabalho já está feita, né? Já está feito, porque você pode aproveitar algumas coisas já provadas em G, porque o H está dentro do G. Então, quais são essas coisas? Então, é o seguinte, vamos escrever isso na forma de uma proposição. Então, ó, H é um subgrupo de G. Vamos usar aqui uma notação simbólica, tá mesmo, ó. Se somente se, duas coisas valem, tá? Então, a primeira é assim, ó. O H não é vazio. E a segunda, toda vez que o AB, se você pegar aqui o A, dois elementos AB em H, então A operado com o inverso de B tem que estar em H.
Isso para quaisquer AB em H. Então, vamos fazer isso. Essa vai ser a nossa... Vamos fazer isso e a gente para por hoje, tá? Então, é assim, vamos pegar, como sempre, né? A gente começa pelo lado mais fácil. O lado mais fácil os dois lados são fáceis, mas o mais fácil dos mais fáceis é aqui. Vamos partir de que H é um subgrupo. Por que se H for um subgrupo de G, as duas, o primeiro item e o segundo item são verdadeiros? Por quê? Bom, note o seguinte, se H é um subgrupo de G, então esse H tem um elemento neutro, certo? Então logo ele não é vazio, né? Por que eu pego o elemento neutro? Aqui pode acontecer, tá? Existe o subgrupo trivial sempre, tá? Ó. Qualquer que seja o grupo G, se eu pegar o conjunto formado pega o subgrupo unitário, né? Pega um conjunto formado apenas pela identidade. Isso é sempre o subgrupo de G. O G tem sempre dois subgrupos. Qualquer que seja G, um grupo G, ele tem sempre dois subgrupos, que são chamados subgrupos triviais, que é o conjunto formado apenas pela identidade de G e o próprio G, né? Então, esses são sempre dois subgrupos de G, tá? Chamados subgrupos triviais de G. Então, poderia correr o risco aqui, para ser H poderia ser só a identidade, né? Então, eu já peguei logo a identidade. E por que é não vazio? Porque ele tem pelo menos a identidade. E essa outra? Por que se H é um subgrupo? Então, dado qualquer A, B em H, então esse produto está em H. Por quê? Ora, se você pegar A e B em H, então a gente sabe que como H, por hipótese, aqui é um subgrupo, então o inverso de B está em H. E como a operação é fechada em H, então A operado com o inverso de B pertence a H, né? Então, de fato, ó, a gente pode escrever assim, ó, decorre imediatamente da definição. De fato, agora, o outro lado. Por que se valer essas duas condições? Porque, lembra, agora há pouco, eu vinha sempre fazendo várias argumentações. No momento, eu não fiz explicitamente isso que está dito aqui no item 1 e 2, né? Eu começava assim, peraí, eu começava verificando ali, não, ele tem a identidade, então a operação associativa em G, então a operação é fechada, a gente ia argumentando um monte, fizemos várias argumentações, né, aqui para cima, para a gente mostrar que um dado subconjunto era subgrupo, mas toda aquela argumentação que eu fiz, ela pode ser sintetizada ou compactada nesses dois itens, ó. Se eu te dou um conjunto e pergunto, ó, esse subconjunto H, ele é um subgrupo de G? Se ele não for vazio, se eu verificar que ele não é vazio, e se você verificar qualquer dados quaisquer A, B em H, se você fizer a composição de A com o inverso de B, isso cai dentro de H, automaticamente o H é um subgrupo de G. Vamos ver por quê. Então primeiro, né? A gente tem que provar aqui. Bom, a gente tem que verificar todas as condições, né? A gente tem que verificar que que a operação é fechada em H, né? Que ela é associativa, que tem elemento neutro, que tem elemento inverso. Tudo isso, né? Muito bem. Então, vejamos aqui.
Ó, como está dizendo que o H é não vazio, né? Como o H é não vazio, existe um elemento lá em H, né? Não sei quem é, mas existe alguém, certo? Mas, o que acontece se eu fizer A operado com o inverso de A? Eu sei pelo item 2 que isso aqui pertence a onde? A H, não pertence? Mas, por outro lado, quem que é A composta com... Quem que é A operado com o inverso de A? Não é a identidade? Então, portanto, a identidade de G pertence a H. Portanto, essa identidade de G, ela é também a identidade de H. Então, uma já foi. O H tem identidade, né? Agora, será que todo elemento de H tem inverso? Bom, vejamos, ó. Se eu pegar o elemento A em H, peguei o elemento A em H. O que acontece se eu pegar a identidade, que eu já sei que está em H, e operar com o inverso de H? Eu sei que isso aqui pertence a H, né? Estou usando o item 2. Por outro lado, o que é o E operado com o inverso de A? Isso é o próprio inverso de A. Não estou usando o fechamento ainda, tá? De H, porque eu não sei se é fechado. Não mostrei isso ainda. Mas eu sei que E operado com o inverso de A é o próprio A inverso. Isso é simplesmente isso é o que vale em G, certo? Portanto, eu já sei agora que todo elemento de H tem inverso. O que falta agora? O elemento neutro já foi. O inverso já foi. Agora, o fechamento. Bom, agora ficou fácil, porque como eu já sei que o H é fechado para inversos, né? Então, olha só. Eu posso fazer o seguinte, ó. Dados AB em H, eu sei que o inverso de B pertence a H. Isso já foi mostrado. Agora, para o outro lado, ó, se eu pegar o A e operar com o inverso do inverso de B, isso aqui pertence a H. Pelo item 2, né? Ó, o item 2, se eu pegar o A e operar com o inverso de B, está em H, né? Mas isso aqui, ó, dá o quê? Dá o AB. Por quê? Porque eu sei que o inverso do inverso de B é o próprio B. Foi uma daquelas primeiras coisas que a gente... Foi uma daquelas... isso é uma consequência dos axiomas lá, né? De grupo que a gente viu lá no comecinho, tá? Então, isso aqui vale em G, certo? Muito bem, então, eu já sei agora que a operação em H é fechada. E se a operação em H é fechada, se essa operação é fechada em H, automaticamente ela é associativa, né? Por quê? Porque ela já é associativa. Ela já nasceu associativa em G. Portanto, ela vai ser também associativa em H. Isso mostra, tá? Isso, portanto, isso mostra que essas duas condições, 1 e 2, implica que H é um subgrupo de G, certo? Então, basicamente é assim, você quer mostrar que é um subgrupo, você, a melhor forma de você mostrar que ele é não vazio é você pegar logo e mostrar que a identidade está lá. A identidade de G está lá. Depois você faz o item 2, né? Então, exemplo, ó. A gente viu na aula passada, ó, que se G, H se isso aqui são grupos, se G e H são grupos, então a gente viu que
Na verdade, eu só falei, né? Não fiz os detalhes, deixei para vocês mostrarem que H também é grupo, certo? Agora, olha só. A afirmação é que, se você pegar aqui G, ó, já vou pegar aqui, ó. Isso aqui é um subgrupo de G cartesiano H. Como é que eu mostraria, então? Então, mostre, certo? Como é que você mostra que é um subgrupo de... Então, você pegar as duas, você tem que pegar as duas, mostrar os dois itens. Então, primeiro, você já começa assim, ó. Essa identidade aqui, eu estou usando o mesmo símbolo, tá? Mas esse E aqui é esse E daqui, tá? Então, esse Ezinho aqui e esse E aqui, que não precisa ser o mesmo desse, é identidade de G, tá? Então, pronto, é isso aqui. Eu sei que E, esse par formado pelas identidades de G e H, é o elemento neutro do G cartesiano H, certo? E ele tá aqui, não tá? Pronto, já mostrei que ele é não vazio, né? Mostrei que o G cartesiano E é não vazio. Agora eu vou pegar dois elementos aqui, quaisquer lá. Vou pegar, por exemplo, pegar o A, o E, e vou operar com B, E. Ó, peguei dois elementos. Esse A e esse B estão na onde? Estão aqui, né? Esse é eu quero mostrar que ele é grupo, certo? Quero mostrar que o G cartesiano E é grupo. Então, só que eu vou pegar o inverso, né? Então, isso aqui é A, E. Quem é o inverso do B? Então, isso aqui a gente descobre lá quando a gente quer mostrar que o G cartesiano é grupo, a gente sabe lá quem que é o inverso do AB. Quando você vai mostrar que o G cartesiano é grupo, você observa que o inverso do AB é o inverso de A, inverso de B, né? Só que aqui, ó, então, aqui não é. Então, aqui, ó, o inverso de B, eu vou deixar assim mesmo, o inverso de B, e quem... Então, seria... eu já fiz, né? Já falo, na verdade, eu já fiz. Certo? Aqui, ó. O inverso de B é o inverso de B. E o inverso de E é o próprio E, certo? Inverso de E é o próprio E, porque é a identidade. O que dá isso aqui? Dá A, B inverso, E operado com E é o próprio E. Por que isso aqui pertence a G cartesiano E? Porque esse aqui pertence a G cartesiano E, né? Tá vendo? Isso aqui pertence a G, né? Porque G é grupo, certo? Só isso, pronto. Acabou de mostrar que o G cartesiano E é grupo.